Olá, ouvinte! Você está ouvindo mais um episódio do podcast Despautada. Eu sou Fernanda Eggers e estou de volta com a programação anormal deste podcast. Claro que eu não estava 100% quando achei que estava. E aquela faringite que mencionei no último episódio, sobre a distopia russa Nós, rendeu uma imunidade baixa o suficiente para eu ter uma otite. Quem tá com meu bonequinho de voodoo tá caprichando ao atacar as minhas ferramentas de trabalho, claramente. No entanto, São João estava perto, uma amiga queridíssima veio de outra cidade. Eu aproveitei e tirei uma mini férias da vida. Eu quero agradecer a minha amiga pela visita e agradecer também a Heloísa França, cujo juízo eu estaria tirando se ela tivesse algum. Elo ajuda na revisão e organiza as minhas ideias de pauta lá no Trello, bem bonitinho. Aí eu vou e faço jus ao nome do podcast e gravo sobre alguma coisa que não tem nada a ver com nada que está lá na lista. Mas ela é importantíssima, porque é onde a gente reúne muitas das ideias que acabam virando episódios de verdade. E eu quero agradecer também a você, ouvinte, que está aqui comigo todo episódio e que tem a paciência de me esperar voltar quando eu tenho os meus perrengues. Sem você, não há podcast. E sei também que muita gente não gosta dessa maluquice da programação ser errática, mas não dá pra gravar estando rouca, nem pra editar estando muda, né? Por fim, eu tava conversando com meus colegas produtores de podcast aqui e criei a hashtag Podosfera Paraibana. Se você produz conteúdo de podcast aqui na Paraíba, procura a gente no Twitter e vem trocar uma ideia. Sinta-se à vontade para usar a tag e tornar o seu podcast mais fácil também de ser encontrado, inclusive pela gente. Eu também quero dizer que eu acabei de sair de uma gravação divertidíssima de um projeto novo no qual eu estou envolvida. Eu não vou ser host dessa vez, eu estou na bancada. O guia da conversa toda, maluca como sempre, é o João Pedrosa. E eu vou fazer a blogueirinha agora e vou dizer que eu não posso mais falar a respeito desse projeto. Mas em breve haverá novidades. Então, já que voltamos de verdade verdadeira, vamos aos recadinhos? O primeiro deles você já sabe, o Despautada tem um formato novo, que são episódios super curtos que sejam fáceis para eu editar, para no caso de não poder ter um episódio convencional como este que você está ouvindo, ter alguma coisa para tapar o buraco e não ficar o espaço aberto, né? Também é a oportunidade que eu tenho de gravar e falar sobre algumas coisas que eu acho legais, sem necessariamente ter que fazer uma pesquisa e uma pauta imensa para falar a respeito disso. O episódio de hoje tem grandes chances de ter spoilers. Eu vou evitar qualquer coisa que realmente estrague a história, mas pode ser mais interessante para quem lê o livro ou para quem assistiu ao filme. Aliás, vai ver o filme, e aí a gente volta e conversa. O livro é o primeiro de uma trilogia, então mesmo que você não tenha lido, os spoilers não são tão ruins assim. Dá para ler esse primeiro livro sem ler os livros seguintes, a história do livro tem um encerramento em si, mas a vida da protagonista segue e eu estou louca para ler o resto. Se você não se importa ou não tem tanto interesse assim no filme, fica aí. Vem comigo que eu vou falar de tradução de uma mídia para outra, vou salientar os pontos diferentes em cada uma que servem para representar a personagem e, claro, xingar muito no Twitter a produção hollywoodiana, que faz com que tudo tenha que ter muitos tiros, muitas explosões e muito sangue. Vou xingar no Twitter hoje, muito! Não que o livro não seja violento, ele é, mas chegaremos lá já já. Ouve o episódio. E já que eu mencionei outro podcast mais cedo, quero deixar aquele recado, que se você não segue o Arretadas, está mais do que na hora, viu? A gente já falou de menstruação, de saúde mental no ambiente de trabalho, de maternidade, de relacionamentos abusivos, e tem umas meditações muito bacanas que já começaram a sair também. Você encontra em qualquer agregador de podcasts, e no Spotify, que não é um agregador de podcast, e a gente tem um episódio com a Cíntia Pudim a respeito. Inclusive, gravamos a parte 2, que começou sobre Spotify, mas a gente abrangeu o assunto para falar de mídia livre, e vai sair aqui num episódio, então aguarde! Além disso, você pode procurar também a tag Podosfera Paraibana no Twitter para conhecer outros podcasts bacanudos aqui do estado.
Você pode encontrar todo o conteúdo do Arretadas e do Despautada no Twitter e no Instagram como @despautada. Além disso, pode me mandar um e-mail no despautada@gmail.com e pode apoiar os projetos da família Despautada no apoia.se/despautada. Todos os textos e links e referências estarão lá no medium.com/despautada. E chega de recadinho e vamos para uma pauta que a minha garganta mal sobreviveu ao São João intacta e já tem mais de mês que passou. Tanto o livro quanto o filme seguem a vida de Dominika Egorova, uma bailarina do Bolshoi, a mais importante companhia de balé da Rússia e uma das mais conhecidas do mundo. Ela é uma prima ballerina, a bailarina principal, e sofre um acidente. Vemos então que a vida dela está sob risco. O apartamento é mantido pelo Estado através do Bolshoi. No filme, o tratamento da mãe dela também é garantido pelo Bolshoi. A mãe é tudo que Dominika tem na vida. Às vésperas de perder tudo, ela resolve aceitar então a proposta de seu tio Vânia para realizar um trabalho para o serviço secreto russo. Vamos às sinopses. O livro, lançado em 2018, tem 432 páginas, o que dá quase 8 dias na velocidade Lula de leitura. Eu andei calculando com 50 páginas por dia, algumas vezes aí conversando com a Alana, que já esteve aqui no episódio sobre o livro A Cor Humana, ela me lembrou de que são 55. Eu poderia pedir desculpas dizendo que sou de humanas, mas é preconceituoso com a galera de humanas. Além disso, a Lana também é, e ela sabe contar, por exemplo. Então eu vou pedir desculpas só por ser avoada mesmo, e dizer que você pode ouvir a voz dela num episódio maravilhoso e delicinha que a gente gravou, que é esse que eu mencionei sobre um livro de contos, e contou inclusive com a participação da autora. Agora vamos voltar ao livro, né? Ele foi lançado originalmente como Roleta Russa e depois do filme ele foi relançado com o nome Operação Red Sparrow. Desde pequena, o sonho de Dominika Egorova era fazer parte do Bolshoi, o balé mais importante da Rússia. Após ser vítima de uma sabotagem, ela vê sua promissora carreira se encerrar de forma abrupta. Logo em seguida, mais um golpe, a morte inesperada do pai, seu melhor amigo. Desnorteada, Dominika cede à pressão do tio, vice-diretor do Serviço Secreto da Rússia, o SVR, e entra para a organização. Pouco tempo depois, é mandada à Escola de Pardais, um instituto onde homens e mulheres aprendem técnicas de sedução para fins de espionagem. Em seus primeiros meses como pardal, ela recebe uma importante missão, conquistar o americano Nathaniel Nash, um jovem agente da CIA responsável por um dos mais influentes informantes russos que a agência já teve. O objetivo é fazê-lo revelar a identidade secreta do traidor, que pertence ao alto escalão do SVR. Logo, Dominika e Nate entram num duelo de inteligência e táticas operacionais, apimentado pela atração irresistível que sentem um pelo outro. Confesso que eu não gostei muito nem do livro nem do filme terem sido vendidos como um thriller sensual ou erótico. Tem sexo, né, nos dois. Ele tem um papel importante, mas o objetivo do livro não é fazer você chorar lá embaixo. Acredito, inclusive, que as cenas de sexo foram bem utilizadas para contar algo sobre os personagens e fazem parte da vida. Então, se a trama é sobre adultos e rola atração sexual entre eles, faz todo sentido, sim, ter sexo. Agora, as cenas não são exatamente sensuais. Não parece que o objetivo delas seja realmente encharcar suas roupas de baixo. Eu vou deixar o link da editora Arqueiro, porque lá tem o início do livro para baixar o PDF no medium.com/despautada. Lembrando que o livro é o primeiro de uma trilogia que tem um final que pode ser lido como fechado, mas deixa o gostinho para seguir adiante no que eu espero que seja uma deliciosa trama de vingança. Já o filme é uma coleção de ejaculações precoces e pula direto para o que eu espero que seja também o desfecho do livro, mas de uma forma melhor construída. E isso não quer dizer que eu não gostei do filme. Então, vamos à sinopse dele. Outrora uma talentosa bailarina, Dominika Egorova, interpretada por Jennifer Lawrence, encontra-se em maus bocados quando é convencida a se tornar uma Sparrow, ou seja, uma sedutora treinada na melhor escola de espionagem russa.
Após passar pelo árduo processo de aprendizagem, ela se torna a mais talentosa espiã do país e precisa lidar com o agente da CIA Nathaniel Nash, interpretado por Joel Edgerton. Os dois, no entanto, acabam desenvolvendo uma paixão proibida que ameaça não só suas vidas, mas também a de outras pessoas. O sexo é usado de uma forma muito similar no filme, sendo que em situações que Dominica resolve se envolver na obra escrita, ela não tem opção de escapar no longa. Acho que esse é um bom momento para dizer que o livro trabalha em áreas cinzentas, ainda que quando o assunto é sexo, Dominica tem sim a última palavra, e enquanto no filme a primeira cena dela com outro homem é um estupro. Já fico alerta caso a repercussão da mídia não seja o suficiente. Rola um estupro, rolam outras tentativas de estupro e outras formas de violência são apresentadas de forma gráfica e brutal, até mesmo aquelas cometidas por Domi. Olha, eu toda íntima, já chamando por apelido. Já já peço pra ela matar uns homens pra mim. Acho muito grave a tentativa de vender o filme como uns 50 tons de cinza de espiões, porque não é. O sexo é abordado de outra forma. É tudo sobre poder e sobre confiança. Claro que toda relação é sobre confiança, né? Ou pelo menos a gente espera confiar em quem a gente leva para nossa cama. Mas o caso é que tanto o livro quanto a série mostram esse outro lado de homens que não querem transar porque gostam de você, e sim porque querem ter poder sobre o seu corpo. E essa parte da Dominica ter o poder de escolha e na hora em que ela resolve transar com alguém, é uma demonstração de confiança da parte dela, porque ela vive num universo em que ela aprende que não pode confiar em ninguém, que tá todo mundo querendo tirar proveito dela. Vi isso acontecer de uma forma mais lenta no filme e no livro parecia que ela já tinha uma certa noção de que isso estava acontecendo. Eu acredito que no filme a quebra de confiança dela na humanidade veio quando ela foi traída no balé, mas qualquer adulto já aprendeu que, independente da sua área de trabalho, não dá para confiar em todo mundo ao seu redor. Sorte de quem tem muitas pessoas confiáveis, na verdade. É preocupante que queiram passar como erótico um filme que tem 2 cenas de penetração e apenas uma delas é consensual, e no qual ela está sob o risco o tempo inteiro só pelo fato de ser mulher, mesmo quando demonstra ter força necessária para responder a uma violência com outra. Eu não diria nem que ela responde à altura, mas faz de um jeito que intimida novas tentativas. Além do mais, o filme é frio como a Rússia no inverno deve ser. Domi é uma personagem bem fechada e vai se tornando cada vez mais dura para combinar com o universo ao seu redor. A única relação mais quente, no sentido de acolhedora, é com a mãe, que é de extrema importância nas 2 obras. Às vezes é difícil lembrar, mas o norte de Dominica é a mãe dela. Todas as suas ações são orientadas primeiro pela própria sobrevivência e depois pela sobrevivência e bem-estar da mãe. Claro que tem um relacionamento com Nate, mas no filme ele é muito embrionário. No livro rola um espaço para esse relacionamento se desenvolver e tal, e para que Dominica expresse suas emoções. Inclusive, isso leva ela a representar aquilo que os operadores americanos chamam de a dramaticidade russa. E aí, no livro, a gente já tem uma relação mais quente com o Nate. Mesmo assim, acho descabido esse título de thriller sexual, porque não é o foco do livro. A relação entre eles não é descrita como algo incrivelmente sensual. Não é aquela coisa de, oh meu Deus, vou ler este livro aqui, vou ler 3/4 deste livro para no final ter umas cenas de sexo mais ou menos, mesmo o livro sendo propagandeado que tem. E sim, eu estou olhando para 50 tons de cinza enquanto eu falo isso. Que tem muitos problemas e muitos erros.
Mas é completamente diferente a relação de Dominica e Nate e a relação dos protagonistas lá do 50 Tons de Cinza. E a descrição da relação sexual deles também é diferente. Como eu falei, não é aquela coisa de encharcar calcinha, o objetivo não é esse. As cenas de sexo não são descritas com essa sensualidade toda, elas simplesmente acontecem. E o propósito do livro não é que você saiba como acontece. Você pode até aproveitar o momento e imaginar e tudo mais, porque não há muitos detalhes disso. Eu decidi ver esse filme depois de um vídeo que eu assisti com o Fábio, do canal Cardosando. Eu vou deixar um link lá nas indicações do Medium, tanto para o canal Cardosando quanto para o vídeo que a gente assistiu. Chamaram uma ex-agente da CIA para analisar algumas cenas de filmes de espiões e uma delas foi justamente o de Operação Red Sparrow. No entanto, ela diz que armadilhas sexuais, bem como treinamento para isso, não são realizados nos Estados Unidos. Só que o verbete da Wikipédia que eu encontrei fala exatamente o contrário e eu vou deixá-lo no Medium também para que você leia, caso tenha interesse, porque eu achei interessantíssimo. Mostrou vários casos que eu fui pesquisar e vi que batiam, que foram reais e vale uma leitura despretensiosa. Agora vamos passar para a parte mal pautada deste episódio, toda baseada nas notas que fiz enquanto eu assistia novamente o filme e tomava várias cervejas. Vamos embora, salvar, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta. Então, a gente tem essa relação com a mãe, né? Que eu mencionei, que é o norte de Dominica. E é uma relação muito forte. Agora, no filme, o pai de Dominica já morreu quando o filme começa. São apenas as duas, a família, e a mãe dela já estava doente. A mãe dela era debilitada, precisava de uma cuidadora. O Bolshoi garantia não apenas o teto sobre a cabeça delas, como também a cuidadora da mãe da Dominica. Enquanto no livro, a mãe dela é apresentada como uma forma de resistência. Primeiro, uma resistência ao final do governo comunista na Rússia e também ao governo de Putin. E tem várias situações que são muito interessantes. E os pais dela, até mesmo nas memórias que Dominica evoca, e nas coisas que só o narrador e a gente sabe, que os personagens não sabem, o pai dela e a mãe tiveram momentos de serem privilegiados pelo Estado e a partir do momento que fizeram alguma coisa que não agradou o Estado, esses privilégios lhes foram retirados e eles passaram a se preocupar com essa limitação de ter pensamentos próprios, autônomos, de tolerar a diversidade de pensamentos e tudo mais, porque era uma coisa que não rolava. É uma coisa que a gente vê até em nós, é uma das críticas que Zamyatin faz ao governo de Stalin, que a criatividade e o pensamento individual, ele é tolhido. Mas enfim, no livro, a mãe de Dominica é uma personagem bem mais independente, é uma personagem dona de si. Se eu não me engano, ela também adoece, mas ela continua sendo uma pessoa idosa, né, e dependente de Dominica financeiramente, pelo que eu entendi, mas capaz de se virar sozinha, sem precisar de uma cuidadora. E aí a gente tem o resto da família, né? Que no caso é o tio Vanya. No filme ele é apresentado como um bonitão. Vanya é interpretado no filme por Matthias Schoenaerts. Ele é belga, eu não tenho a menor ideia se esse sobrenome tá certo. E assim, se você olhar pra carinha dele no IMDb, você vai ver que, assim, tava bem na fita o tio Vanya. Acontece que no livro ele é descrito como um político ceboso. Ele é aquela imagem do político sentado,
fazendo a sua barriga crescer cada vez mais, comendo tudo de bom, do melhor, enquanto o resto das pessoas não tem acesso a tão do bom e do melhor assim. E com toda aquela representação, toda aquela descrição do que a gente lê, bate o olho e faz certo. É um político ceboso. Deve ter inclusive esta cara do Gilmar Mendes, porque é sério, quando descreveu a cara dele, assim, eu encaixei, eu disse, talvez, né? Então, assim, é difícil, cara. Eu entendo que o filme tem que ser bonito, as pessoas têm que, né, ser atraídas visualmente pelo que está na tela, mas foi longe, viu, da descrição. E aí esse tio chega pra ela com as provas de que ela estava sendo traída pelo parceiro de balé dela. Ele e a amante dele tramaram para que Dominica não fosse mais a bailarina principal e sofresse um acidente. Traidora maldita! Vai se arrepender! A forma como ela lida com isso é radicalmente diferente no livro e no filme. No livro, ela chega a ver a situação e ela controla a sua fúria. É um momento do livro em que a gente descobre que ela é uma pessoa muito passional. Ela é uma pessoa que tem um temperamento explosivo e que trabalha para manter isso sob controle. E é óbvio, né? Eu acho que ninguém alcança o posto de principal bailarina de uma companhia. No caso, ela estava almejando a isso, ela ia estrear como uma prima bailarina, se eu não me engano. Mas ninguém chega tão alto assim, tão no ápice da carreira, que é inclusive uma coisa a qual ela remete o tempo todo, a frustração de não poder seguir a carreira, tanto no livro quanto no filme. No livro eu acho que isso tem um pouco mais de espaço para aparecer, mas ninguém chega lá sendo uma pessoa impulsiva e furiosa. Ela teve que aprender a controlar sua fúria. E aí ela mostra uma frieza e uma inteligência, porque ela faz com que a dupla dinâmica se lasque, de uma forma ou de outra. No filme, ela resolve que esta forma é pela violência. E aí a gente tem a primeira cena violentíssima do filme, em que ela resolve a situação a cadeiradas. Aí você vai lá e assiste. Eu entendo que a cena foi colocada porque não tem como você... Pelo menos eu não consigo imaginar agora. Talvez você que está ouvindo vai me mandar aquele Twitter maroto, ou, sei lá, um e-mail, um comentário na postagem do Instagram, dizendo, olha, eu adorei o episódio, mas está aqui um personagem que mostra melhor a sua fúria contida. Eu vou adorar saber disso. Porque eu não consigo pensar em uma forma agora de passar para a tela o que no livro está descrito e que é uma coisa muito íntima, muito psicológica da personagem, que é o fato de ela ter este ímpeto violento, ter essa fúria, ter essa raiva dentro de si e ao mesmo tempo ser uma pessoa inteligente que sabe controlar isso e tudo mais. No filme, ela não tem tanto autocontrole nesse momento, depois ela passa a ter mais. No livro, já desde então começa a ser trabalhado e começa a ser mostrado que ela tem como controlar essa fúria e que esta fúria está presente nela. E isso é muito importante, porque lá na frente ela precisa mostrar essa violência, porque é o único jeito de sobreviver neste mundo horrível que, querendo ou não, a gente vive. E aí, a beleza dela é a moeda de troca. No filme isso fica evidente logo no começo, quando a gente vê um distinto senhor muito interessado nela, e todo o enquadramento, toda a fotografia do filme, toda a direção é feita para mostrar isso. E essa beleza dela, essa juventude,
é a moeda de troca dela. E aí a gente tem esse momento muito interessante que é a apresentação das duas personagens que guiam a história, Dominica e Nathaniel, ou Nate, que ele é chamado de apelidinho nos dois, como os americanos adoram fazer. Então a gente tem Dominica no auge, né? A beleza da bailarina, a compostura, as luzes, toda aquela suntuosidade e tudo mais. Enquanto na apresentação de Nate a gente tem a queda dele. Então é mais escuro, é confuso, é um momento bem mais pesado. E aí, a partir do momento em que a gente conhece Dominica e conhece Nate, uma coisa que eu achei muito interessante é que no livro, Putin é um personagem. No filme, ele não é nem mencionado. O livro vai um pouquinho mais além, né? Afinal de contas, ele não precisa da imagem do presidente para fazer o filme funcionar. Mas o Vanya Egorov responde diretamente ao presidente. E aí é muito interessante ver isso no livro. O livro vai mostrando também toda a estrutura e a cadeia de poder dentro do serviço secreto, tanto russo quanto americano. O russo talvez um pouco mais porque as personagens são mais evidentes e interessantes e isso é uma parte do jogo. Também tem que é um americano querendo falar dos russos da Rússia, né? Eu tenho 1000 pés atrás em relação a isso. Então, eu digo, leia com filtro. Mesmo assim, eu achei o livro maravilhoso. Fazia muito tempo que eu não terminava um livro em pouquíssimo tempo, assim. Acho que em pouco menos de 2 semanas eu dei conta dele, assim, rapidinho. Mas aí a gente segue para essa estrutura de poder e a gente fica sabendo um pouco mais do Marble, que é esse agente duplo, né, esse traidor russo que trabalha para os americanos. E ele é incrível nos dois. Ele é interpretado por Jeremy Irons, que é a voz do Jafar. Não sei se é a voz do Jafar no filme que está no cinema agora, mas é do desenho animado. E eu gostei muito da personagem do Marble. Eu não sei se eu devia estar dizendo o ator que faz o Marble, porque aí talvez vocês saibam quem ele é se vocês forem ver o filme, mas enfim, né? Esqueçam isso quando vocês forem ver o filme. Eu achei que foi um personagem que ele é diferente em cada mídia, mas mesmo assim segue bem o papel e dá gosto de ver a participação dele na história. E aí a gente começa com o primeiro caso de Domi. Ela é chamada pelo tio para conseguir trocar o celular de Dmitry Ustinov, que está lá, um figurão importante para o governo russo. E aí acontece a cena, que é a cena do estupro, que eu achei completamente descabido. Ela lida bem com a situação, ela consegue convencer o Dmitry a seguir os passos dela, a fazer o que ela quer até aquele dado momento, e aí ele resolve que ele vai tê-la de um jeito ou de outro. No livro, Dominica pensa, Dominica observa o que está acontecendo. Foi uma área muito cinzenta, foi uma cena que ainda assim eu achei pesada, porque se ela dissesse não naquele momento, ele não iria parar. Ela resolveu seguir com a situação, digamos assim. Ela resolveu fazer aquilo e enquanto está acontecendo, a gente está vendo os pensamentos dela através da narração, né? E é uma coisa que parece a ela mais intrigante do que necessariamente assustadora. A gente vai ver mais pra frente no livro que ela tem um certo, eu vou chamar de vício em adrenalina, certo? Mas ela tem esse pendor, essa atração
por situações de risco. Ainda assim, eu tenho minhas ressalvas em relação a essa cena. Não que eu vou dizer para vocês, não, nunca mais pode ter tal. Agora, tem que ser mostrado de uma forma que, assim, primeiro, há formas e formas de mostrar, de deixar saber que isso aconteceu. Eu achei aqui o autor desse livro, que eu já esqueci o nome, mas eu vou dizer a vocês, aqui o autor desse livro escolheu, eu até achei melhor do que a de um dos meus escritores favoritos, que é o Ken Follett, fez em quase todas as cenas de estupro que ele escreveu, por exemplo. E parando para pensar a respeito, é um problema que ele tenha tantas cenas de estupro nos livros dele, sabe? Estupro e crueldade animal. Isso não precisa acontecer para que um personagem seja percebido como mal. Existem outras formas de se mostrar que uma pessoa é má. Essa não é a única. Elas são muito gráficas para o meu gosto. Em Red Sparrow eu achei menos, mas talvez eu esteja... Como é a palavra, meu Deus? Talvez eu esteja acostumada, porque eu li coisas piores, mas ainda assim, por exemplo, ao invés de a gente estar vendo a cena, a gente estava também vendo o que é que se passava na cabeça de Dominica. E não era algo assustador, não era algo que metesse medo. E aí a gente tem um problema de, como eu falei, ficou numa área cinzenta, né? Para mim, eu não consegui determinar se aquilo havia sido um estupro ou não. Mas a gente tem muitas questões, como por exemplo, quantas mulheres não transam por se sentir coagidas? E aí elas dizem sim, ou elas agem como se elas quisessem, quando na verdade não é bem isso que elas querem. E quantas situações a gente não tem na mídia que relativizam ou que amenizam uma situação de estupro? No caso, a gente tem uma personagem que, como eu falei, eu defini que ela é viciada em adrenalina. Há diversas passagens no livro onde ela faz coisas arriscadas, onde ela coloca o próprio pescoço em risco. Além dessa situação, que fazem com que a gente creia que essa cena é ok. No livro, obviamente, no filme não. No filme é claramente um estupro. E no livro tem até uma coisa interessante, com a coisa que a mais chateou naquela cena inteira. Que aí eu não vou revelar, porque aí você vai lá e lê o livro, porque esses segredinhos, essas coisas e tal, é bom deixar, né, pra quem quiser ler. Não vamos estragar a experiência completa. No entanto, fica aqui uma crítica que eu faço tanto ao livro quanto ao filme. Porque fora isso, talvez se o livro tivesse deixado um pouco mais claro que ela queria, ou que ela quis, ou que, sei lá, bateu o tesão louco na hora, e que fizesse isso também de uma forma que, pelo amor de Deus. Mas enfim, já existe filme pornô demais incentivando essa ideia do estupro como sexo, e a gente não precisa da mídia tradicional fazendo isso também, não é mesmo? E aí ela presencia um fato, tanto no livro quanto no filme, ela presencia um fato que a partir dali ela tem duas escolhas. Ou ela segue trabalhando para o governo russo como uma espiã, como uma agente secreta, como uma operadora, como é chamada no livro, ou ela não trabalha mais em canto nenhum, porque ela vai morrer. Isso não é dito com todas as letras. Porém, né, essa galera é pior que máfia. E aí ela acaba tendo que trabalhar para o serviço secreto e ela vai tomando gosto pela coisa. Aí a gente tem que, no livro, nós temos mais detalhes, obviamente, porque o livro sempre tem mais espaço para essas coisas, e a passagem do tempo, ela é um tanto quanto acelerada no filme, e pode ser difícil de acompanhar para algumas pessoas. Eu tinha entendido como uma coisa que foi deixada subentendida,
mas quando eu reassisti eu vi que talvez tenha sido mais acelerado do que o que seria convencional. Por exemplo, o tempo que ela ficou impossibilitada de agir. Foi, obviamente, suprimido, porque isso não tem nenhuma relevância para a história, o tempo que ela se cura, mas no livro esse tempo é descrito como maior do que no filme, por exemplo. No filme, uma hora ela está lá impossibilitada e daqui a pouco ela não está. E o filme pula algumas coisas também, porque a gente tem essa primeira parte, né, que é uma missão que ela vai fazer sem saber de nada, enquanto no livro ela vai para o treinamento, para ser agente secreto e tudo mais, e é uma das primeiras da classe. No filme ela é mandada direto para a escola de pardais. Aí, enquanto tem poucos tiros no filme, isso não quer dizer que demais mortes e torturas sejam palatáveis, não é preciso de um tiro para tornar uma cena violenta, inclusive sem tiro às vezes fica até mais, porque as pessoas gostam de gastar sangue sintético. Mas o primeiro tiro do filme acontece aos 25 minutos, enquanto no livro, se eu não me engano, os primeiros tiros acontecem lá no final. Acredito que só tenha mais um tiro depois desse, no filme. Eu achei também que no livro é mais fácil perceber a capacidade de manipulação de Dominica. Ela é um pouco mais consciente nesse aspecto no livro e vai se tornando algo cada vez mais forte com o passar do tempo. Já no filme, ela começa na total inocência, como se ela nunca tivesse tido que manipular ninguém para nada. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, que é o fato que ela tem sinestesia no livro. As cenas são lindas, a descrição das cenas, a forma como ela vê a música, mas eu achei que ficou um pouco místico pela forma como foi utilizado. Mas bem, deixei esta passar. Tem uma crítica que seria como se ela só foi capaz de fazer aquelas coisas todas por conta desse, com todas as aspas aí, superpoder que ela tem, enquanto na verdade é pela capacidade. Então, por exemplo, uma coisa que poderia ser apenas porque ela é observadora ou porque eu deixei passar por conta disso, porque, digamos, ela poderia perceber que alguém está mentindo para ela por ser observadora, por ter uma observação acima do comum, que é o que parece ser no filme. Mas ela percebe por conta dessa sinestesia dela. Ela percebe porque as palavras tomaram cor, por exemplo. E não, sei lá, eu achei que ficou uma desculpa, sabe? Eu achei que ficou mal encaixado isso. Ainda que eu tenha achado a descrição a coisa mais linda da face da Terra. Agora, é homem escrevendo sobre mulher, né? Ultimamente eu tô chatíssima por esse tipo de coisa. Apesar de que eu acho que ela é uma personagem incrível, que foi muito bem escrita, que ela é forte, independente e capaz por si só. Por isso que eu tô falando que eu não gostei tanto dela ser... da sinestesia dela ser tratada como que pra mim parecia um superpoder. Porque ela parece demais ser capaz sem necessidade disso. Pela própria forma como ela foi escrita. E aí é massa conhecer a história que o filme indica, mas não mostra, que é a parte da vida dela em que o pai de Domi estava vivo. O livro tem esse espaço para tratar do pai dela, e é com essas cenas, é com a relação dela criança com o pai e com a mãe, que a gente percebe muitas coisas. Primeiro, que a gente descobre essa sinestesia dela. Segundo, que a gente descobre que ela nunca quis ser ordinária. E ela olhava para as pessoas vivendo suas vidas ordinárias, indo para o trabalho, seguindo aquela rotina, e sabia que ela não seria daquele jeito. E ela sempre gostou de dançar, o sonho dela sempre foi ser uma bailarina. E tinha aquela realização de viver fora do comum no balé. E ela acabou encontrando isso no serviço secreto russo.
do qual no livro ela é mandada para o treinamento, é retirada na última semana e mandada para a escola de pardais, e no filme ela não tem treinamento nenhum e é mandada diretamente para a escola de pardais. Terceiro, enquanto a gente vai lendo e conhecendo a infância dela, vê uma coisa incrivelmente interessante. Como eu falei no início desse episódio, os pais eram críticos ao governo russo desde antes do término da União Soviética. E eles eram críticos por conta desse impedimento das liberdades individuais, por conta desse cerceamento à criatividade, à liberdade de expressão e essas coisas que nos são tão caras na democracia. No entanto, os pais dela viam com bons olhos a ideia do comunismo e achavam que o governo russo tinha se perdido no caminho. Se você voltar em Nós, é a mesma coisa que o Zamyatin pensava e afirmou até o fim da vida, né? Neste meio tempo, né, o que é que a Chauvin russa faz? A Chauvin russa começa a se parecer muito com uma Chauvin tucana, uma Chauvin pro-Aécio dos nossos tempos. E enquanto o filme, obviamente, que não vai dar espaço para nenhum personagem parar e pensar e dizer: oh meu Deus, sim, o sistema desses dois países estão errados, mas pelo menos este outro sistema aqui tinha umas coisas boas. No caso dela, ela para analisar, né? Em momento algum, ela própria analisa o capitalismo selvagem americano. Isso nem é exposto no livro, isso não é apresentado como um problema. É apresentado como um problema o viés liberal que ela tinha quando jovem, as coisas que ela falava quando jovem, pelo menos a forma como o pai interpretava, e aí eu acho que vai variar de cada leitor aprovar ou desaprovar a forma como ela fala. No caso, eu vejo como a jovem inocente que não sabia do que estava falando. E em relação aos Estados Unidos, a única coisa que se mostra é que é um sistema que é tão falível quanto qualquer outro. É uma disputa entre duas das nações mais poderosas do nosso mundo, mas mesmo assim não mostra, pelo menos neste primeiro livro, os Estados Unidos em si como o correto, o bonzinho, o que faz as coisas direito. Inclusive tem uns babacas nos Estados Unidos também, e na Rússia se encontram pessoas incrivelmente interessantes, a começar pela própria Dominica e pelo Marble. E eles são muito mais idealistas. É muito interessante ver como Nate é um peixe fora d'água por conta do idealismo dele, ainda que ele não tenha nenhum amor especial pelos Estados Unidos. Eu achei isso muito bom. Nenhum dos personagens é um patriota louco, e os patriotas loucos são representados como o que eles são, loucos. Enquanto no lado da Rússia é mais comum ver a coisa de um idealismo, de trabalhar por um ideal, de não se fazer aquilo por dinheiro, e sim porque, obviamente, que todo mundo quer o dinheiro, porque dinheiro é necessário, mas sim porque não se concorda com algo, e burlar as regras é o único jeito encontrado de conseguir o que se quer. Mas aí é a história pessoal de uma personagem também, né? Ela tem todos os outros milhões de fatores para fazer o que ela faz. Nada é preto no branco, e é isso que faz essa história ser tão legal. Eu estava muito em dúvida de onde posicionar no tempo esse livro e esse filme, mas como tem a presença de redes sociais, não que nenhum deles use, porque afinal de contas são agentes secretos, mas como tem a presença de redes sociais, eu presumo que seja depois de 2007. E aí a gente tem... Aí, assim, eu senti falta nos dois de uma sociedade... Talvez no filme tenha um pouco mais, mas de uma sociedade um pouco mais vigiada.
né? Justamente por conta do posicionamento do filme, que ele é no nosso século, né? E é um século que tem câmeras de segurança em todo canto e tudo mais. Eu não vi a preocupação necessária com isso, mas talvez seja a minha mente de RPGista doida pra jogar em cenário contemporâneo de novo, porque só tô jogando medieval. E aí a gente tem o Nate, não é mesmo? A gente tem o Nate, que é um personagem chato, que parece dispensável em ambos, tanto no livro quanto no filme, no sentido de que poderia ser qualquer um. Podia ser Nate, podia ser Josh, podia ser Ingrid, podia ser, sei lá. No livro ele tem uma equipe maravilhosa, incrível ao redor dele. Eu gostei muito, 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 muito dos outros operadores americanos. No filme eu achei que essa relação não ficou tão interessante, até a relação que Domi constrói com esses operadores no livro é muito legal e no filme não tem essa construção, enquanto no livro eles são capazes de construir uma relação de confiança na medida do possível, apesar de todas as diferenças. No filme, a relação de antagonismo fica muito mais presente. Mas no filme, um deles é uma mulher, né? Então, eu gostei dessa preocupação também de ter mais personagens femininas que o livro deixou de fora. Então, se a gente vê nos dois casos uma sociedade muito mais machista e muito menos inclusiva na Rússia, que eu estou presumindo que seja dessa forma por conta do que eu vejo de notícias também, o livro e o filme têm essa oportunidade de dar um destaque maior a mais mulheres na equipe dos Estados Unidos. E aí o livro não teve tanto essa preocupação. Talvez pela idade dos personagens, talvez pela relação existente entre eles, entre os dois chefes de Nate. E aí, voltando a Nate, ele nem tem oportunidade de mostrar qualquer profundidade no filme. Ele é o operador estadunidense, branco e ousado, que vai dar a volta por cima, enquanto Dominica é uma mulher que perdeu o cargo dela de prima bailarina, mas tem as características necessárias para ser uma boa operadora. Aí vem mimimi, né? Porque a função do Nate na história é ajudar a história de Dominica a avançar. E aí é o seguinte, 2 pontos. Mulheres foram retratadas assim por décadas e ninguém disse um ai. Então acho que a gente pode aguentar, né? A gente, no caso, vocês que estão achando ruim, que eu zero ruim, zero problema, Domi maravilhosa, Jenny linda no papel, perfeita, sem defeitos, então cada um por si, né? E aí a gente tem uma cena foda no filme, com Victor, que é um outro estudante da escola de Pardais, que é interpretado por David Zoltan Miller. Eu espero que seja assim que se diga o nome dele, again. Ele tenta estuprá-la no banheiro e não consegue. E aí eu acho que o filme, quando ela vai sofrer a represália, porque ela revida de uma forma maravilhosa, vale a pena ler e vale a pena ver. E o que acontece nos dois é a mesma coisa, né? Ela é repreendida de um jeito diferente no livro e no filme. No livro é muito mais pesado. No entanto, eu imagino que o gostinho da vingança, tenho certeza que ela é escorpiana, o gostinho da vingança que ela sente no final do livro é muito mais saboroso em relação à personagem que pisa, sapateia e samba na cara dela. E o filme mostra uma certa preocupação de escancarar que quem estava errado na situação toda não era ela, era o Victor. E aí tem esta cena que mostra que estupro não é sobre sexo, é sobre poder. E vale demais a pena ser vista. Power. That's what he wants. Então, Dominica finalmente tem o primeiro trabalho dela como uma agente treinada, que passou pela escola de Pardais, que é conquistar o jovem Nathaniel Nash e convencê-lo a dizer para ela
quem é o traidor russo. E ela é mandada para fora da Rússia para que possa se encontrar com ele. No livro, ela é mandada para a Finlândia. No filme, eu acho que é... Eu não lembro para onde é no filme. No filme, ela é mandada para Budapeste. Mas aí, ela arruma lá uma colega de quarto que diz que não quer amizade, mas começa a ajudá-la e dá até o conselho-chave para Dominica. Dê algo que eles querem. Enquanto o filme é bem mais direto, o livro ele é muito mais sutil. E eu aprecio muito essa sutileza, onde Domi não dá tudo de mão beijada pro Nate. Ela faz com que ele trabalhe. E a cena, enquanto as duas conversam, né, a Domi e a sua nova BFF, colega de quarto, que não queria ser amigas e queria manter tudo distante, vai pintar o cabelo e as duas ficam conversando no banheiro. A cena muito interessante que a mulher pinta o cabelo de Domi sem usar nem pincel. E olha, não vai ficar essas coisas todas não, viu, amiga? Parece que eu pintei meu próprio cabelo mais vezes que você e eu nem sou uma espiã internacional. E aí rola toda a relação com o Nate, rola toda a atração que é mencionada. E assim, até acontecer alguma coisa, tanto no livro quanto no filme, tem chão, viu? Ainda bem que nenhum dos dois é sobre sexo, é sobre erotismo, é sobre sedução, e nem nada no livro deixa a entender que seja isso, ou mesmo no filme. É uma história de espionagem, é uma história de espionagem bastante divertida, contada de dois jeitos diferentes, porém parecidos. E obviamente ela se envolve com Nate, e quando eles finalmente transam, tanto no livro quanto no filme, o sexo é sobre ela, não sobre ele. E é também um ato de entrega dela, pois tudo acontece como ela determina, e algo que não tinha acontecido até este momento no filme inteiro. É um ato de entrega também porque era esperado dela que ela transasse com Nate como uma parte do trabalho dela. No entanto, isso não acontece em nenhum momento que ela está trabalhando como uma operadora russa, mesmo que seja exatamente isso que todos os chefes calhordas dela esperam que ela faça. Então, quando ela toma a decisão de transar com o Nate, é um ato de entrega para ele, em relação à confiança que ela tem e deposita nele, além de toda a atração que eles sentem um pelo outro. E é, querendo ou não, um ato de entrega dela de se permitir algo, apesar da situação. E logo depois ela faz uma menção a essa sinestesia que a gente tem de uma forma bem mais clara e detalhada no livro. E aí a gente segue com as diferenças, que, como eu falei, né, um dos chefes de Nate, que no livro é incrível, no filme not so much, não tem espaço para ele, né? O meu problema com o filme, eu acho que é não ter espaço para os personagens crescerem. Mas no filme ele tá lá e ele representa uma coisa completamente diferente. E aí a gente vê uma mesma palavra sendo usada nos dois cantos, mas com um novo sentido. Dominique chama esse agente, esse chefe do Nate, de Bratok. E enquanto no livro há o desenvolvimento dos personagens, há esse estabelecimento de uma relação, e Bratok tem um sentido mais próximo, mais de afinidade, mais até afetivo, no filme ele faz uma referência direta a 1984. Bratok significa grande irmão. E aí você já pode sacar qual é a diferença, né? Uma das minhas coisas preferidas no filme é o chefe da Dominica, Boris, sendo mandado fazer drinks. Ai, como é bom ver um homem como ele sendo mandado e desmandado dessa forma, sendo tratado assim, como ele mesmo trata as mulheres. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho que o filme tem alguma preocupação de tentar se adaptar a um novo mundo, se adaptar à nova era. Bom, a gente falou e chegamos na metade do filme.
Dominique ainda vai ser descoberta, ainda vai passar por tortura, e a demonstração disso no filme é muito forte visualmente. Mas eu ainda achei que o livro é mais pesado psicologicamente, principalmente porque ele mostra o aftermath disso tudo, né? Ele mostra o desfecho. Tem várias cenas de Dominica na casa dela, com a mãe, em que ela revive, ela sofre de estresse pós-traumático, ainda que esse termo não seja utilizado. E nesse sentido eu achei bem mais pesado. E aí a gente tem um final de livro que acaba sendo mais emocionante que do filme, mesmo tendo toda a surpresa e a reviravolta no final. E mesmo que essa última cena tivesse transformado aquilo numa história de amor, a sensação que eu tive ao terminar do livro é que é mais sobre a posição dela no jogo e a ascensão dela do que qualquer outra coisa. As jogadas em cada uma das mídias são bem diferentes, e levando a forma como cada um caminhou, o filme dá a sensação de encerramento, enquanto o livro deixa o convite para o que eu espero que seja uma deliciosa saga de vingança, porque, olha, Dominique merece a vingança e merece o poder, viu? Enfim, são algumas notas, alguns apontamentos, algumas coisas que eu tinha para falar sobre essa história, que é a Operação Red Sparrow, ou Operação Roleta Russa, que no filme faz algum sentido direto e no livro não. Eu acho que talvez no livro seja mais por esse jogo incrivelmente perigoso que Dominica está fazendo. Ela principalmente, muito mais do que Nate, muito mais do que qualquer outro operador ou espião. E aí, assim, me doeu no início do livro ver o estadunidense falando mal da Rússia, ainda que eu não tenha nenhuma apreço especial pela Rússia, a não ser o livro que eu acabei de ler, o Nós, que eu fiz o último episódio a respeito. Penúltimo no caso, porque agora já saiu um Desfaltado em Dicas sobre Bullet Sex, que é a webcomic mais maravilhosa dos últimos tempos, na minha humilde opinião. É esse antagonismo, né, de Estados Unidos e Rússia, a gente acaba escolhendo um lado, eu não vou me alinhar com os Estados Unidos, enfim, temos isso. Eu acho que o que deixou esse livro mais interessante foi saber que o autor dele, Jason Matthews, é ex-agente da CIA, então algumas coisas ali parecem menos espetaculares e outras até mais, não sei, inventivas do que na ficção. De qualquer forma, elas são bastante verossimilhantes e o que se lê ali dá pra pensar, ok, isso realmente poderia acontecer. Acho que o fato de ser alguém com experiência nessa área fez com que a coisa, com experiência prática, né, com que a coisa funcionasse muito bem. Não sei você, mas eu fiquei muito intrigada com o balé do filme. E aí eu fui procurar para saber de quem era a música, qual era a apresentação, né, qual era a dança. E aí eu descobri que a cena de dança e a música foram inspirados em The Firebird, de Tchaikovsky, mas foram compostas músicas e dança novos para o filme, usando Tchaikovsky apenas como inspiração. A Jennifer Lawrence realmente aprendeu a dançar balé para fazer essas cenas, não é uma dublê, e a conclusão dela é de que balé é difícil pra caralho, e os bailarinos que dançam juntos são do Balé Nacional da Hungria. E ao fundo vocês puderam ouvir em alguns momentos justamente a música de Tchaikovsky. Eu espero que você tenha curtido este episódio. Eu te desejo essa experiência de ver o filme antes e ler o livro depois, e aí reassistir ao filme, porque eu achei bem bom fazer isso. E foi um sanduíche muito interessante que eu fiz poucas vezes na minha vida. Acho que eu vou fazer mais. E acompanhe a gente nas redes sociais, onde a gente publica as coisas do Arretada e do Despautada, e em breve de um projeto bacanudo de RPG que tá para ser lançado, ou seja, eu tenho 2 projetos secretos na gaveta e não apenas um, e a gente está como Despautada no Twitter e no Instagram.
Os textos aqui do Despautada estão no medium.com/despautada e você pode ajudar-nos a manter o barquinho navegando, apoiando no apoia.se/despautada. E é isto, até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.